Quero agradecer o convite, Heitor, tá, de estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês, tá? E é sempre um prazer, né, estar dividindo todo um conhecimento, uma prática, uma teoria, porque é assim que a gente consegue crescer, né? Um compartilhando com o outro conhecimentos, isso é muito bom. E espero que o conteúdo seja bem proveitoso, né, para vocês que estão aí. E qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Então vamos lá. Eu sou nutricionista há 15 anos, né? Tenho 15 anos na área de formação. E dentro desses 15 anos, eu trabalhei no hospital particular durante 13 anos. E 12 anos eu fiquei dentro de UTI, né? Eu fiz 2 especializações na área de UTI, né, de terapia nutricional, nutrição clínica e terapia nutricional. E consultório também, só que a minha maior bagagem foi na área de nutrição clínica hospitalar, tá bom? Então, vamos seguir aqui um pouco da nossa conversa. Então, em relação à atuação do nutricionista na área hospitalar, né? A atuação do nutricionista clínico. Então, o nutricionista clínico, ele dentro do hospital, ele tem vários locais que ele pode atuar. Ele pode atuar dentro de um lactário, né, que o lactário ele é responsável pela fabricação das fórmulas enterais, pela fabricação de leites, né, para crianças, e suplementação também oral, tá? Tem a parte da parenteral também, né, que muitas vezes a gente pede para a farmácia ou manipula, ou a gente, na época que eu trabalhava no hospital, a gente pedia parenteral, tanto a parenteral quanto a interal, de uma empresa terceirizada, porque no hospital que eu trabalhava não tinha lactário, tá? Então a gente solicitava isso de fora, e geralmente era em 24 horas, a gente fazia a solicitação e eles mandavam o material para a gente no dia seguinte, tá? Então, tem o lactário, tem a parte do banco de leite, né? Tem alguns hospitais que têm banco de leite, principalmente os hospitais públicos, né? Que fornecem o leite para as crianças, as fórmulas. A unidade de alimentação e nutrição, que é a parte da cozinha hospitalar, que servem refeições tanto para os pacientes quanto para os funcionários. Então, a nutricionista, geralmente, que atua nessa área hospitalar de UAN, é a nutricionista de produção, tá? E tem a nutricionista clínica, que no caso era a parte que eu exercia no hospital, era nutrição clínica, tá? Além de ficar com os pacientes de dieta oral, eu também passava visita no CTI, eram 6 CTI, né? Mas a gente tinha mais nutricionistas. E depois que eu fiz a minha especialização na área de UTI, eu fui trabalhar com nutrólogo, né? Fui fazer parte de uma equipe multidisciplinar, era nutricionistas, médicos, nutrólogos, era formado também por fisioterapeutas, tinha o farmacêutico e o enfermeiro. Então, era bem bacana, né? A gente tinha uma estrutura bem legal. A gente trabalhava também com exames de calorimetria indireta, né, que avalia o gasto energético real desse paciente, né, que hoje em dia é o padrão ouro para se fazer uma avaliação, uma prescrição dietoterápica. Se você tiver essa ferramenta de calorimetria indireta, que é o padrão ouro dentro de um hospital, tá? Então, na nutrição clínica, você pode fazer parte dessa equipe multidisciplinar, né, que é a MTE, que é essa equipe que eu falei para vocês agora, ou você pode fazer só parte da equipe do hospital. No caso, quando eu fiz a especialização, ficou um pouco dividido, né? A gente passava de visitas só nos pacientes mais críticos, pacientes sondados, pacientes também de alimentação oral, mas que tinham sonda. Então, a gente ficava só com esses pacientes, mas durante 2, 3 anos eu fiquei só na parte hospitalar, sem estar atuando dentro de CTI também, tá? Então, só para passar para vocês que existe essa especialização, depois que a gente se forma, né, para trabalhar em área clínica, a gente pode fazer uma especialização para trabalhar dentro de UTI, né, que seria nutrição e terapia nutricional, tá? Pode passar, por favor. Então, a nutricionista clínica, ela atua de acordo com o diagnóstico do paciente, né?
A função geral do nutricionista é fazer a prescrição dietoterápica para poder, a partir daquele diagnóstico, né, daqueles sinais e sintomas do paciente, você fazer toda a prescrição dietoterápica. É claro, respeitando sempre as preferências alimentares, quando é possível, tá? E as necessidades de cada paciente. Então, o profissional, ele pode, como eu falei anterior, pode fazer parte dessa equipe multidisciplinar, né, que é de enteral e parenteral, ou pode só passar a visita na nutrição clínica, que geralmente são os pacientes que comem pela boca, né, via oral. Pode passar, por favor. Então, a desnutrição, né, não tem como a gente falar de hospital, né, de nutrição, atuação de nutrição hospitalar, sem falar de quadro de desnutrição, né, porque a desnutrição, ela está muito evidente e instalada no âmbito hospitalar, né, às vezes esse paciente, ele já chega para a gente com algum quadro de desnutrição, tá, ou durante a estadia dele, durante a internação, ele evolui com esse quadro de desnutrição. Então, você tem que trabalhar para diminuir essa incidência de desnutrição, porque a desnutrição, além de impossibilitar a melhora rápida desse paciente, ele aumenta o custo hospitalar, né? E a gente também trabalha para diminuir custos, né? Principalmente quem trabalha aí na rede particular, como eu trabalhei, eles ficam muito em cima de custos, né? Pede para a gente tentar diminuir ao máximo os custos, né? Então, quanto mais desnutrido o paciente mais tempo de internação, né? Um prognóstico ruim ele vai ter, tá bom? Então, esse paciente ele pode ter algum quadro de inflamação, algum quadro de desnutrição, uma fome crônica, né? Por diminuição de ingesta alimentar por algum motivo, como sem inflamação. Pode ser um paciente que já esteja com algum quadro de inflamação por algum tipo de doença crônica, de leve a moderado grau, por exemplo, um diabético, alguma comorbidade. Então, ele pode estar num quadro inflamatório, e isso aumenta a incidência de desnutrição, ou pode ser por conta de uma inflamação aguda, né? Por exemplo, um pós-trauma, ou um paciente, um grande queimado, que ele faz uma inflamação aguda, ali, aumento de citocinas pró-inflamatórias, e isso vai aumentar a incidência de desnutrição nesse paciente, tá? Pode passar, por favor. Então, quando a gente está no âmbito hospitalar, a gente se depara muito com os extremos, né? É lógico que aquele paciente caquético, como dessa figura que eu coloquei aí na sua esquerda da tela, evidentemente, você olha para esse paciente, você já vai ver a caquexia, né? A desnutrição já instalada nesse paciente. E quando a gente olha do paciente da direita, né, que é um paciente obeso, uma obesidade mórbida, que tem reserva de tecido subcutâneo, nós nutricionistas não, porque a gente sabe que o obeso pode carregar com ele uma sarcopenia, né? Que é a diminuição de massa muscular, não de massa gorda, mas de massa muscular. Mas muitos médicos, principalmente cirurgiões, acham que esse paciente pode esperar para nutrir esse paciente. Às vezes é um paciente, por exemplo, um pós-cirúrgico de cirurgia gastrointestinal, que fica aí 2, 3 dias em dieta zero, a gente chega lá, doutor, vamos iniciar uma dieta interal para esse paciente, já que ele não tem previsão de via oral, né, não tem previsão de iniciar, que é um paciente que ele pode fistulizar, abrir fístulas, né, que é ali na cicatrização, na anastomose da cirurgia. Então, a desnutrição desfavorece nesse sentido, né, é um paciente que pode complicar a sua cirurgia porque ele pode evoluir com uma desnutrição. Aí o médico olha para a nossa cara e fala assim, não, minha filha, mas ele tem reserva. Ele olha o tamanho dele, ele pode esperar aí uns 5, 6 dias em dieta zero, mas como assim, né? Que o obeso, a própria reserva desse obeso, o adipócito do obeso, ele libera adipocinas que elevam citocinas pró-inflamatórias. E por si só, isso já se instala uma inflamação crônica nesse paciente que evolui automaticamente com uma desnutrição proteica, tá? Então, assim, é muito difícil, né? Diariamente, a gente passa visita nesses pacientes e a gente vê
que o médico olha o paciente, né, e ele vê que tem reserva e acha que aquilo ali é o suficiente, que está nutrido. E muitas vezes, quando a gente pede uma albumina desse paciente, a albumina de 2, de 2,1, entendeu? A albumina abaixo de 3, uma ureia lá em cima. Então, assim, isso reflete para a gente que é um paciente que está evoluindo para um quadro de nutrição, fora a diminuição da capacidade motora, né? Muitos chegam para a gente levantando braços, pernas, ficam em pé e, de repente, não conseguem mais fazer isso. Então, assim, é um paciente que tem reserva, mas é um paciente que precisa de nutrição o quanto antes, como qualquer outro paciente, tá? E o paciente do meio, só um minutinho. Eu tô com uma alergia, então minha garganta fica seca, desculpa. Então, esse paciente do meio é um paciente crítico, né? Um paciente que, por algum motivo, evoluiu com complicações metabólicas, que foi entubado, e é um paciente que tem um catabolismo intenso, principalmente o catabolismo proteico, tá? Ele depleta muito rápido a parte proteica, as reservas de massa magra dele. Então, é um paciente que está hipercatabólico, né? Um paciente que está com um metabolismo bem acelerado, bem catabólico. Então, você tem que nutrir esse paciente o quanto antes. Geralmente, lá no hospital, a gente esperava 2 dias, né? Quando estava um paciente mais crítico. Um paciente, é claro, que você tem que olhar toda a hemodinâmica do paciente para poder começar a dieta, né? A gente olhava a gasometria, parâmetros hemodinâmicos, para a gente conseguir iniciar a dieta. Porque se você também iniciar uma dieta para um paciente no momento errado, você complica toda a clínica e faz toda a instabilização desse doente. Então, você tem que entrar com a nutrição no momento certo, tá? Então, é um paciente entubado que não tinha como iniciar a dieta por via oral, então a gente teria que sondar esse paciente e, se fosse um paciente que não conseguisse utilizar o trato gastrointestinal aí nas 72 horas ou até 4 dias, a gente iniciava a dieta parenteral, tá? Pode passar, por favor. Então, a desnutrição, ela tem os extremos, né? Então, a foto da esquerda, como eu falei para você, está evidentemente sinalizado que esse paciente tem diminuição de reserva proteica. Esse paciente é um paciente desnutrido, né? Que precisa de uma atenção e uma nutrição o quanto antes, tá? E o paciente da direita, né? Ele também pode ser tão desnutrido quanto o paciente caquético, né? Ele pode ser um obeso sarcopênico, um obeso que tem uma albumina, por exemplo, lá no pé, né? E é um paciente que precisa também de reserva magra. Ele tem uma reserva gorda, né? Uma reserva de tecido subcutâneo, mas é uma reserva que por si só vai inflamar esse paciente, ele vai cursar com desnutrição se ele não for, se você não tiver uma atenção redobrada, tá? Só Pode um minutinho, passar. saiu a... Saiu a apresentação? Vou compartilhar, peraí. Uhum. Pronto, vou passar para a parte que você estava falando. Sim. Então, quando a gente está no âmbito hospitalar, só a clínica, né, só o olhar, isso não é o suficiente. Muitas vezes você tem que pedir, às vezes a gente não tinha esses exames laboratoriais, né, a gente pedia para o médico solicitar, e a gente tinha uma boa relação, na época que eu trabalhava lá no hospital, eu tinha uma boa relação, porque a gente se inteirava muito, né, a gente se inteirava muito, a equipe multidisciplinar era sempre muito juntas. Então, quando a gente tinha alguma questão ou alguma medicação atrapalhando a nossa conduta nutricional, a gente pedia, olha, doutor, teria como você suspender essa medicação por um tempo? Ou então, iniciar, por exemplo, um procinético, um paciente que não estava tolerando muito bem a dieta, né, que tinha ali um esvaziamento gástrico mais comprometido, a gente pedia um procinético,
e a gente tinha uma boa interação. Então, o segredo seria isso, é você se interar com a equipe multidisciplinar, que aí você vai conseguir ter um retorno do seu trabalho, né? Um feedback do seu trabalho, de tudo que você está fazendo. Então, era muito gostoso isso, né? A gente participava dos rounds, tinha os rounds, né? Os rounds eram uma roda de conversa, né? E iam passando de paciente para paciente, de prontuário para prontuário, e na questão tinha o enfermeiro, tinha o fisioterapeuta, no caso tinha a nutricionista, que era eu, tinha os médicos, e eles sempre perguntavam, e aí, Aline, o que você acha? Dá para você aumentar um pouquinho a dieta? O que você acha que a gente pode fazer para melhorar a nutrição desse paciente? Então, você tem que se inteirar essa equipe multidisciplinar quando você está trabalhando no hospital, tá? Pode passar, por favor. Então, esse trabalho aqui, ele é um trabalho antigo, né, de 2001, mas ele é um trabalho clássico da Ibranutri, né? Ele é um trabalho multicêntrico que avaliou 25 hospitais em 12 estados, né? E através de avaliação subjetiva global e análise de prontuário, eles chegaram a um consenso, a um resultado. Então, vocês podem perceber aí na pizza, né, nessa pizza aí, que 50%, praticamente 50% da amostra tinham algum quadro de desnutrição, seja ela moderada a grave, né? 12% grave e 35%, que é um número muito grande, tá? Na época que eu trabalhava lá, a gente tinha 2 selos de certificações, né? Que era o da ONA, que era do hospital, e tinha o ISO 9001, que era um selo internacional de certificação do nosso trabalho. Então, para a gente ganhar esse selo, a gente tinha que mostrar resultados, né? Mostrar que o que a gente estava fazendo estava tendo resultado daquilo, né? Porque não basta só fazer, né? Dentro de um... Isso em qualquer lugar, né? Não só hospital, quanto qualquer trabalho que você for seguir, você tem que mostrar resultado, né? Não basta só falar que está fazendo, você tem que mostrar que aquilo que você faz está sendo eficaz. Então, a gente tinha esse selo de certificação, que era o ISO 9001, e a gente tinha algumas visitas, né? Tanto de avaliações internas do hospital, quanto avaliações externas, que eram feitas pela equipe, e ali a gente mostrava, através dos indicadores que a gente tinha de qualidade, né, os resultados. Então, a gente tinha, assim, uma margem de desnutrição hospitalar bem pequena, comparado a outros lugares. Então, a gente conseguia um resultado muito legal. Até mesmo pela interação, né? A gente se inteirava muito bem com a equipe, tanto do CTI quanto do Hospital das Alas, que era dos andares hospitalares. Então, aí, esse estudo, eu gosto desse estudo porque ele mostra muito bem isso, que a desnutrição no âmbito hospitalar, ela está muito, muito evidente, né? Muitas vezes esse paciente já chega desnutrido, como, por exemplo, esse obeso. De repente, ele já chegou no hospital desnutrido e ninguém se deu conta, né? E foi levando, foi protelando o início de dieta para esse paciente. Quando foram ver, era um paciente aí que ficou, de repente, evoluiu com uma intubação, evoluiu com algum tipo de infecção hospitalar, uma pneumonia, em ventilação mecânica, por exemplo, e é um paciente que teve um prognóstico ruim, né? Então, você tem que avaliar não só no olhar da clínica, mas através de exames laboratoriais também. Pode passar. Então, aqui nos mostras, essa daqui é uma amostra, né, de 142 pacientes desde a admissão do hospital, que 27% das complicações metabólicas desse paciente durante a internação era do paciente desnutrido, né, e 16% do paciente nutrido. E evolução de mortalidade de 12%, quer dizer, um número bastante expressivo. Pode passar. Então, o que leva, né, a desnutrição dentro de um hospital, né?
A desnutrição ela pode ser por uma depressão de reserva, né, corpórea, de diminuição de perda de massa magra, uma sarcopenia, por exemplo, obeso. Pode ser um impacto, sofrer um impacto nutricional através de uma anorexia, por exemplo, uma disfagia, um paciente disfágico que não consegue comer e, de repente, não foi avaliado muito bem. E esse paciente fica ali dias e dias tentando se alimentar e não conseguindo. É aí que entra a equipe multidisciplinar. É aí que entra a nutricionista com todo o seu conhecimento, a nutrição para indicar, de repente, para esse médico que aquele paciente está disfágico e ele não consegue obter, através da alimentação via oral, do que a gente está ofertando para ele, as necessidades que ele precisa. Então, um paciente que não atinge 60% do VERT já é um paciente que tem uma indicação, de repente, de um suplemento via oral, né? O paciente não consegue 60% do que ele precisa oral, você já entra com uma suplementação. E mesmo com a suplementação, se ele não conseguir nem 50% durante aí uma semana, você já indica a terapia nutricional para esse paciente. De repente, uma sonda, tá? E agentes catabólicos também, né? Que aí no caso do número 3, que por exemplo, é uma inflamação aguda, né? Seja por uma doença instalada, seja por uma comorbidade, seja por uma evolução ruim, paciente pós-cirúrgico, ou é uma obesidade que evoluiu para uma insuficiência periférica insulina. Então, agentes catabólicos também é um instrumento de domínio, né, do conceitual de desnutrição, tá? Fora o impacto desses resultados, né, que tudo isso que vem acontecendo dentro do âmbito hospitalar diminuir a capacidade física desse paciente. Então, é um paciente que, de repente, não consegue levantar do leito, é um paciente que não consegue mais deambular, que vive deitado, um paciente que evolui também com uma diminuição da sobrevida, um paciente que evolui com uma mortalidade dentro do hospital por conta do quadro de desnutrição. Além de diminuição de resultados através do tratamento que você está fazendo em questão e aumento do custo hospitalar também, tá? Pode passar. Então, a prevalência no Brasil de desnutrição em relação à nutrição clínica é de 57%, tá? E lá na Europa já chegou aí a 50% também, e nos Estados Unidos 65%. Então, assim, é um número muito gritante, né? E é um número que vem crescendo a cada vez mais, tá? Por conta disso, por conta de negligências, né? Por conta de você não olhar para o paciente em questão multifatorial, né? Aquele paciente pode ter vários fatores que estejam interferindo na sua qualidade de vida, na sua terapia clínica, na sua terapia nutricional. Então, você tem que olhar para o paciente como um todo, tá? Pode passar. Então, você está lá no hospital, né? Você tem os dois extremos de pacientes, aquele paciente que compreende o que você fala, o paciente que você passou visita, conseguiu avaliar, fazer a avaliação toda nutricional nele, os parâmetros antropométricos, por exemplo, e tem um paciente que você muitas vezes não consegue fazer isso. Por exemplo, um paciente entubado, por exemplo, ventilação mecânica, muitas vezes você não pode nem mexer nele. Dependendo da instabilidade desse paciente, às vezes é um paciente que tem uma gasometria totalmente alterada, um lactato alto, ou seja, ele está instável hemodinamicamente. Então, naquele momento, você não consegue fazer nem avaliação física nele. E agora, né? Por isso que eu botei, e agora? Como você faz para tratar esse paciente, tá? Então, assim, dentro do hospital, você se depara com os extremos, né? Que é o paciente mais rígido e o paciente crítico. Então, como que você faz isso? Você tem que saber, você está ali, você é nutricionista. Então, você tem que saber tratar dos dois pacientes. E agora, como você faz, né? Então, existem avaliações
tanto do paciente crítico quanto do paciente mais ígado, tá? Como que a gente faz? Através da triagem nutricional. Pode passar. Então, a triagem serve para a gente fazer o rastreamento desse paciente, saber se o paciente já chegou desnutrido, o paciente tem probabilidade de uma desnutrição durante a internação. Então, através dessa triagem e inquérito, você vai saber se o paciente tem algum quadro de desnutrição ou não, né? A gente pede para fazer a realização dessa triagem até 48 horas da admissão dele hospitalar, porém, preferencialmente em 24 horas, tá? Na época que eu trabalhei lá no hospital, a gente conseguia fazer em até 24 horas. E o paciente, quando não estava responsivo, né, paciente de sequela neurológica, um paciente entubado, por exemplo, a gente fazia essa triagem, essa avaliação com o familiar. Pode passar. Então, alguns métodos, a gente tem alguns métodos dentro do hospital de avaliação, né? Pode ser aí a MOST, a NRS 2002, que era a que eu usava no hospital, a Nutri-Score, a avaliação subjetiva global, todas essas são eficazes. Aí você tem que ver, de acordo com a equipe que você está trabalhando no hospital, né, qual é o melhor método a utilizar. Eu trabalhava muito com a NRS 2002 e avaliação subjetiva global, tá? A avaliação subjetiva global, ela era bem completinha, né? Ela é bem completa. Ali ela avalia o percentual de perda de peso, avalia também se tem algum grau de disfagia, sintomas gastrointestinais, capacidade física do paciente. Então, ela era bem completa. A gente utilizava essa no hospital, tá? Pode passar. E a triagem, né, nutricional, a gente fazia a NRS 2002, que a gente avaliava através do IMC, né, se o paciente teve alguma perda ou não nos últimos 3 meses, e se esse paciente respondesse na primeira parte, algum sim, a gente passava para a parte 2, que era a parte de gravidade da doença, né, do estado nutricional, tá? A gente utilizava essas 2 ferramentas. Pode passar. Então, qual é o objetivo, né? O objetivo da nutricionista dentro do hospital é garantir a manutenção e recuperação do estado nutricional desse paciente hospitalizado, é adequar através do consumo alimentar das necessidades desse paciente de acordo com a enfermidade que ele se encontra, né, e a condição clínica. Prescrever o plano dietoterápico, né, necessário com formas dietéticas específicas, tanto oral quanto interal, né? No caso, a interal, a melhor fórmula que vai assistir aquele paciente, e orientar e dar todo o suporte de autocuidado, tanto para o paciente quanto familiar, tá? Pode passar. Pode passar mais um. Então, esse aqui é um fluxograma de terapia nutricional, né? Como que é a intervenção dentro de um hospital, né? Como que a gente deve fazer, prosseguir a nossa conduta, né? Existe um fluxograma que a gente tem que seguir, né? Desde do primeiro dia de internação do paciente, a gente tem que seguir alguns protocolos, né? Existem protocolos de terapia nutricional, tem o ESPEN, tem através de Sociedade Brasileira de Nutrição. Então, a gente deve seguir, de acordo com o hospital que você trabalha, alguns protocolos. Então, como eu já tinha falado para vocês, a gente tinha vários protocolos, mesmo porque a gente era assistido por um selo de certificação na época, né? Então, a gente tinha alguns parâmetros a ser seguidos, a gente tinha estudos clínicos também, a gente fez um estudo bem bacana de suplementação de proteína para o paciente crítico, né? A gente fez 2 grupos, um paciente com fórmulas norma hiperproteica e outros com fórmulas de 2,0 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso,
e no final a gente avaliava o desfecho desse paciente, né, como que ele ia evoluir durante a internação. Então, assim, a gente participava também muito de estudo científico durante a nossa trajetória, e esses protocolos, a gente tinha algumas metas a seguir, né? Então, por exemplo, cada um ficava com um perfil, eu sempre ficava com um perfil de diarreia, de vômito, de tolerância gastrointestinal. Eu ficava muito com essa parte, então a gente mostrava através de indicadores o resultado desse paciente, tá? Tinha alguns que ficavam com infundido versus prescrito, né? O que você prescrevia, se era infundido ou não. Então, a gente mostrava um resultado bem bacana, tá? Então, esse protocolo de avaliação nutricional é quando o paciente chega para a gente com desnutrição, né? Então, a gente tem que avaliar. Esse paciente tem um trato gastrointestinal que pode ser utilizado? Beleza, se pode ser utilizado, a gente vai utilizar, seja alimentação oral ou enteral. Se não pode ser utilizado por algum motivo, a gente vai prescrever para ele a nutrição parenteral. Ou, se ele já estiver com nutrição enteral, né, que via sonda, e não estiver tolerando essa dieta enteral, a progressão da dieta enteral, a gente prescreve aí a nutrição parenteral, tá? E mesmo sem risco nutricional, a gente vai supervisionar a oferta dele de dieta oral, e se ele não atender, por algum motivo, né, as necessidades nutricionais ou metabólicas, a gente deve continuar, ou, se ele não estiver tolerando, dieta integral, tá? Pode passar. Então, o diagnóstico nutricional é importante para algumas ações, né, de tratamento dietoterápico. E como que a gente faz isso? Através da anamnese, né, o histórico social do paciente, o estilo de vida, a história clínica do paciente, alguns hábitos alimentares e avaliação antropométrica também. A gente avalia o peso, muitas vezes o paciente não tem como a gente pesar, por exemplo, um paciente acamado, que está entubado, a gente não tinha como pesar, a gente não tinha o real peso desse paciente, então a gente estimava, né, fazia estimativa através de algumas fórmulas, às vezes a gente não tinha nem a altura do paciente, né, então a gente fazia muito a altura do joelho, que através daquela fórmula de Schuleia, né, a gente colocava na fórmula de Schuleia, então a gente fazia tanto a circunferência de panturrilha para avaliação nutricional, quanto a altura do joelho, tá? Que era a altura do joelho e a idade do paciente. A gente jogava na fórmula, a gente conseguia a altura desse paciente, né? Estimar a altura desse paciente, e através da altura desse paciente, a gente calculava o peso usual, né? O peso teórico desse paciente. Então, como a gente tinha calorimetria indireta, então a gente não calculava a dieta para iniciar para esse paciente, a gente até calculava só para iniciar, né? Que a gente iniciava com volume baixo. Mas logo na semana que esse paciente começava com a gente pedia para fazer a calorimetria indireta. Então, a gente tinha um real gasto energético daquele paciente naquele momento com aquela injúria. Então, através da calorimetria, a gente conseguia ofertar o que realmente ele precisava, o real gasto energético dele, tá? A gente não utilizava pregas cutâneas nesse tipo de paciente, principalmente paciente crítico, porque era um paciente que muitas vezes evoluía com edema, né? Tinha ascite, edema de tornozelo, edema sacral, então a gente não gostava muito de fazer pregas porque não ficava um valor fidedigno, tá? E através dos exames bioquímicos, como eu falei para vocês anteriormente, né? Que a gente não tinha, a gente pedia para o médico solicitar e fazia o acompanhamento por ali, tá? Pode passar. Então, as estratégias nutricionais da nutricionista dentro do âmbito hospitalar, ela tem que seguir normas, né? Diretrizes nacionais que vão nortear a conduta dessa nutricionista, né? A gente tem que ir pelos consensos nacionais
internacionais também, tá? Pode passar, por favor. Então, como que era feita a conduta, né? Como que a gente fazia, né? A gente tinha um diagnóstico clínico desse paciente, por exemplo, um câncer, né? Como eu botei ali, um câncer de mama metastático, né? E esse paciente mostrava para a gente um diagnóstico através das nossas avaliações, tanto antropométrica quanto avaliação subjetiva. Então, através dessas avaliações, a gente tinha um diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, a gente tem um objetivo, né? Ou de ganho de peso, ou manutenção do estado nutricional, se caso ele for eutrófico, tá? E em cima desse objetivo, a gente montava as nossas estratégias. A nutricionista monta a estratégia em cima do objetivo que ela quer, tá? Então, por exemplo, um paciente que tem um baixo peso, e eu uso como estratégia para esse paciente uma suplementação calórica, por exemplo. Pode ser uma suplementação de 1,5, né? 1,5 caloria por ml. E isso tanto na dieta oral quanto na dieta interal, tá? E um método de administração dessa conduta, né? Eu tive a estratégia, montei a minha estratégia, por exemplo, de suplementação, e eu vou administrar. Como que eu faço a administração? Através do método, né? Pode ser por dieta oral, pode ser de garrafinha, pode ser... Geralmente, no hospital, a gente dá preferência a sistemas mais fechados, né? Por conta de infecção, né? Diminuição de incidência de infecção, a gente prefere fazer uma coisa menos manipulada possível. Quando tem lactário, a gente consegue manipular. Mas na época lá que eu trabalhava, não tinha lactário. Então, a gente dava preferência às fórmulas, tanto de dieta interal, sistema fechado, quanto suplementação oral também vinha em formas de garrafinha, tá? Pode passar. Então, a gente tem toda essa conduta, né? Além do monitoramento, né? Porque o monitoramento é você acompanhar a evolução dietoterápica que você prescreveu para aquele paciente, né? Mensurar todas as intervenções estabelecidas, estratégias a serem adotadas, manutenção do estado nutricional desse paciente. Então, todas as evoluções, tanto positivas quanto negativas, a gente tinha que relatar isso em prontuário, tá? A gente passava a visita, né? Fazia o monitoramento de toda a conduta que a gente tinha, e através desse monitoramento a gente tinha que acessar o prontuário desse paciente e evoluir. Os pacientes de baixa complexidade, né, aquele paciente que não tinha grau de complexidade clínica, né, um paciente mais rígido, a gente fazia essa evolução a cada 3 dias. A gente passava a visita diariamente nesse paciente, né, mas a gente evoluía no prontuário a cada 3 dias. Mas paciente de alta complexidade, um paciente mais grave, um paciente, por exemplo, às vezes nem está grave, mas é um paciente com uma desnutrição já instalada, ou um paciente que está com suspeita, uma suspeita de desnutrição, né? A gente fazia o monitoramento e diariamente a gente evoluía esse paciente no prontuário, tá? Pode passar. Então, a evolução no prontuário tinha a condição clínica atual, né? A gente começava a destrinchar a nossa evolução com a condição clínica desse paciente, né? A doença que ele tinha, já diagnosticada, né, pelo médico, no caso, porque quem dá o diagnóstico é o médico. A gente citava alguns exames laboratoriais pertinentes à nossa conduta, por exemplo, o paciente está com a albumina baixa, fazendo suplementação de fórmulas hiperproteica para aumento de massa magra. Então, assim, a gente colocava, não todo o laboratório, né, mesmo porque o médico já colocava isso no prontuário, mas a gente citava o que era mais pertinente e o que era mais importante para a nossa conduta nutricional, tá? Algumas medicações também, né? Por exemplo, paciente que tem uma gastroparesia, um paciente que não está tolerando muito bem, a gente geralmente colocava
algumas citações de solicito médico, início de procinéticos, por exemplo, um Digesan. Então, a interação droga-nutriente também era solicitada nessa evolução, tá? Alguma avaliação antropométrica, né, de como a gente, até para citar o diagnóstico nutricional desse paciente, se ele é um paciente obeso, se ele é um paciente desnutrido ou não, a gente colocava a nossa avaliação antropométrica ali. A evolução dietoterápica, né, que é o principal, é o que o médico quer saber, como que esse paciente, como está a dieta desse paciente, como que está evoluindo frente à sua prescrição. E finalizando com essa conduta, né? A conduta final era você colocar qual era a sua conduta atual, o que você propõe para aquele paciente daqui a algum tempo, de repente, e o que você acha que você vai melhorar esse paciente, por exemplo. Muitos pacientes começavam conosco por via oral, né, não toleravam essa dieta oral, um paciente de estágio, um paciente de Alzheimer, alguma sequela neurológica, alguma diminuição do poder cognitivo, e a gente colocava a conduta dietoterápica com a intenção de suplementação, né? Inicialmente a gente colocava a intenção da suplementação e logo após a gente prescrevia esse suplemento, tá? E muitas vezes, vou te falar, o plano não cobria o suplemento desse paciente e a gente tinha que pedir para o médico, né, para intensificar isso para a gente no prontuário, para que os planos de saúde pudessem cobrar e pagar esse suplemento, tá? Assim, era uma realidade triste que eu tenho que passar para vocês, que a gente enfrentava dentro do âmbito hospitalar. Pode passar. Gente, ao vivo é assim mesmo, a cachorra resolveu latir. Só um minutinho, Dali. Desculpa, gente, olha aqui quem está latindo. Então, a orientação de alta, gente, a orientação de alta é de suma importância, tá? É um momento crucial. Por que eu falo isso? Porque a orientação de alta é aquilo que o paciente vai carregar com ele, né? É aquilo que vai continuar o tratamento, só que em casa. Só que em casa ele não vai ter você lá para passar visita diariamente, né? Para dar uns puxões de orelha, de repente, ou para intensificar alguma suplementação. Então, você tem que orientar muito bem esse paciente ou familiar, tá? Quando o paciente tiver o familiar, você tem que orientar também. Já aconteceu de eu entrar no quarto do paciente, orientar o paciente e logo assim, em 10, 15 minutos, o acompanhante, né, que é o familiar, chega e pede a solicitação novamente da nutricionista. Então, eu tinha que descer e dar toda a orientação novamente para o acompanhante, para o familiar, tá? Porque é o familiar que vai estar cuidando, né? Muitas vezes o próprio paciente não consegue fazer tudo sozinho. Então, muitas vezes, quando eu peguei o link do negócio, eu falei assim, não, eu vou esperar o acompanhante chegar no quarto para que eu possa fazer uma única orientação, porque falar uma coisa duas vezes, né? Então, é isso, né? A orientação quanto ao preparo, consistência da dieta, ele tem que estar muito bem explícito isso na sua orientação, tá? Pode passar. Então, para a gente resumir e finalizar, né, as principais atribuições do nutricionista hospitalar são essas, né, que é a elaboração do cardápio, né, a nutricionista elabora um cardápio, né, a prescrição dietoterápica em cima do diagnóstico do paciente, né, solicitações de exames laboratoriais, tá? Hoje a gente já sabe que nós, nutricionistas, conseguimos vencer essa etapa, né, de poder solicitar exames laboratoriais, porém, dentro da área hospitalar, né, muitas vezes o plano de saúde é o que está pagando na área, por exemplo, particular e privada, então eles não pagam
nosso pedido de exame, você tem que pedir um médico, um colega para poder transcrever o seu pedido, mas a gente sabe que é nossa atribuição, né? É o que a gente pode fazer. A gente pode solicitar os exames de acordo com o CFN, já foi aprovado, né? Mais do que aprovado, que o nutricionista ele pode solicitar exames laboratoriais, mas no âmbito hospitalar, principalmente particular, as coisas acontecem um pouco diferente, tá? Então, a evolução nutricional desse paciente, desculpa, gente, eu estou um pouquinho rouca por causa da alergia. A suplementação, né, que é uma atribuição também do nutricionista. Educação continuada em relação à equipe multidisciplinar, né? Por que educação continuada? Porque você faz a educação tanto do paciente, quanto do familiar, quanto dos funcionários também. Então, dentro do hospital, você, além de fazer educação nutricional no paciente, você faz também nos seus colegas de trabalho, tá? Muitas vezes a gente dava palestra para os próprios funcionários, para os fisioterapeutas, para os enfermeiros. Deixa eu pegar ela aqui, gente, só um minutinho. Então, você tem que dar essa atenção e fazer a educação também, né, através de treinamentos dos funcionários, tá? Como se instala, por exemplo, uma dieta, como colocar o paciente para administrar a alimentação, tanto oral quanto interal, enfim. Estudos científicos, como eu já falei para vocês, né, dos estudos que a gente participava dentro do hospital para mostrar resultados, tá? A integração com a equipe multidisciplinar, tá? A equipe multidisciplinar era composta aí do nutricionista, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do médico. Então, nos momentos do round, também tanto na ala, né, nos andares, quanto na UTI, era solicitada a nossa presença, tá? Para discutir os pacientes. E as orientações de alta também, como eu falei para vocês, tá? Essas atribuições eu coloquei mais na parte clínica, mas tem as atribuições também na parte de produção, né? Da nutricionista que fica lá na cozinha industrial, ela tem as atribuições dela também. E muitos hospitais, eu fiz uma entrevista num hospital, eu não vou citar o nome, mas era uma única nutricionista para tudo, tá? Tanto para a parte de produção, quanto na parte clínica. Então, assim, eram poucos pacientes nesse hospital, eu não fiquei, eu fiz a entrevista, fui chamada para trabalhar lá, mas acabou que eu consegui um emprego em outro lugar, então acabei não indo. Mas era uma única nutricionista para tudo, né? E de acordo com a nossa legislação, a quantidade de pacientes para nutricionista clínica é de 15 pacientes para uma nutricionista, só que a gente sabe que isso não é a realidade, tá? Então, assim, às vezes eu ficava com 2 UTIs, né, cada uma de 10 leitos, ainda tinha pacientes na ala para eu ver, que eram pacientes que comiam pela boca, mas se alimentavam por sonda também. Então, assim, era mais ou menos uns 30, 40 pacientes que eu via diariamente, pacientes às vezes de alta complexidade, tá? E às vezes tendo que fazer isso tudo, mas as atribuições de participar de round, passar a visita, atribuições de preenchimento de ficha, prontuário, tá? Então, assim, só para passar um pouquinho da experiência que não é esse glamour todo, mas, olha, é muito gratificante, tá? É uma profissão, uma área muito bonita, quando você vê que seu trabalho colaborou para a cura ou para amenizar algum sintoma desse paciente, é muito gratificante. Então, quem gosta da área clínica, eu dou todo o apoio,
façam, estudem. A gente nunca para de estudar, tá? Nunca paramos, até hoje eu estudo sobre várias áreas, né? Principalmente a clínica, que é a minha paixão, e o âmbito hospitalar eu amo esse ambiente hospitalar, tá? Eu gosto muito. Então, quem gosta, estudem bastante, tá? Vamos passar aqui para a gente. Então, a conclusão, né? Eu falo que o talento vence os jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonato. Então, assim, você pode até vencer um jogo sozinho, mas você não consegue ganhar um campeonato sozinho, né? Você precisa do trabalho em equipe. Trabalho em equipe que eu falo, da equipe multidisciplinar dentro do hospital. Um só não consegue fazer muita coisa, um só sozinho. Então, você tem que se juntar aos médicos, ter boa relação com os médicos que estão assistindo o seu paciente, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem que vai administrar a dieta que você prescreveu. Então, muitas vezes é o técnico que vai te passar um feedback se aquele paciente conseguiu comer ou não. Então, você depende um pouquinho de cada um para você ter o sucesso do seu trabalho, tá? Então, eu vou terminar com essa imagem. Pode passar, Heitor. Que é uma luva, né, dentro de uma UTI. E nessa luva vem escrito: paciente não é só um paciente. Ele é o amor da vida de alguém. Ele é o amor de alguém. Então, cuida desse paciente como se ele fosse o amor da sua vida, porque ele é o amor da vida de alguém, tá? De alguém que está lá fora esperando por ele, de uma filha que está aflita, de uma neta que chora. Então, você tem que ter amor antes de tudo, né? O amor de curar, o amor de amenizar. Às vezes você não vai conseguir a cura, mas você vai conseguir amenizar a dor e o sofrimento daquele paciente com o seu trabalho, tá bom? Essa é a minha mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma dúvida, estou aberta aqui para responder.